pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do Púlpito para a Mesa. Aqui nós abordamos temas difíceis da Bíblia Sagrada para que você possa aperfeiçoar o seu conhecimento. Então sejam muito bem-vindos no podcast do Púlpito para a Mesa. Batismo com o Espírito Santo e com fogo são análogos? Esse tema é de extrema importância para os dias atuais, tendo em vista que há divergência sobre o assunto dentro de vários leques e perspectivas teológicas. Isso tem trazido muitas dúvidas no meio evangélico de um modo geral. Abordar esse tema traz à tona a necessidade de aprofundarmos o assunto para a edificação do corpo de Cristo e o aperfeiçoamento dos santos. Inicio a minha argumentação trazendo a perspectiva de uma vertente teológica que tem sido frequentemente veiculada por muitos teólogos, e principalmente por influencers digitais que têm tomado um grande espaço nas redes sociais, trazendo uma distorção sobre o assunto, que é o batismo com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: "Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Baseado nesse texto, aqueles que sustentam essa argumentação dizem que o Espírito Santo é a salvação e o fogo é o castigo eterno, ou seja, o inferno. Eles entendem que são coisas distintas e não complementares umas à outra. Dentro desse entendimento, é impensável que quando se fala de batismo com fogo, esteja falando de algo bom. Como que o pentecostalismo enxerga essa questão? Como nós pentecostais enxergamos? É uma bênção relacionada à conversão ou existe também uma bênção subsequente? Isso nos faz levantar um outro questionamento: quantos batismos no Espírito Santo existem? É importante ressaltarmos que a palavra batismo no grego significa imersão, mergulho. O batismo tem a ver com imersão, mergulho, mas também tem tudo a ver com um rito iniciatório que traz a transição de uma nova vida, onde a pessoa ela está em uma condição e quando ela passa pelo batismo ela atinge uma outra condição. Ou seja, quem é mergulhado, e seja na água ou seja no fogo, ela sai para uma nova vida. Entendemos então, como pentecostais, que o batismo do Espírito Santo e com fogo é um batismo só, não existindo assim um batismo com fogo para sentença de juízo ou fogo do inferno. Sempre quando ouvimos falar de batismo, precisamos ter em mente que batismo sempre falará de transição. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1 a 4, quando o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, Paulo diz que eles foram batizados. Os egípcios não foram batizados, e sim afogados no Mar Vermelho, mas o povo de Deus saiu do outro lado para uma nova vida. Adão e Eva, quando estavam vivendo no jardim, que era rodeado por 4 rios, em Gênesis capítulo 2, versículo 11, nós temos essa referência, até o dia que eles pecaram. E após Deus dar a sentença a respeito do seu pecado, Deus os expulsa do jardim, lá em Gênesis 3:23. E para saírem do jardim, obrigatoriamente eles teriam que passar por um dos rios. Então, nós vemos que Deus mata um animal inocente, derrama sangue inocente, cobre Adão e Eva com pele do animal, fazendo uma alusão tipológica da salvação em Cristo como um cordeiro morto para a remissão de pecados, como está escrito lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quando eles são expulsos do jardim, passando por um dos rios, Gion, Pison, Tigre ou Eufrates, são batizados nas águas e saíram do outro lado. No dilúvio de Noé, eles passaram pelas águas do dilúvio, representando o batismo de uma nova vida, que está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21, que saíram para o outro lado para viverem uma nova vida. Jesus também utilizou lá em Lucas 12:50 esse termo, batismo, para se referir ao seu sofrimento. Ele passou pelo sofrimento, ou seja, ele foi batizado, se é que podemos assim dizer, mas ele ressuscitou. Então quem é batizado é mergulhado não para ficar naquela condição, mas é mergulhado para sair para uma nova vida. Por isso, podemos então entender claramente que o batismo com fogo que João se referiu não pode ser em hipótese alguma um batismo para condenação ao inferno, porque quem é mergulhado nas chamas do inferno vai permanecer lá, não podendo sair de forma alguma dessa condição definitivamente. Outro ponto que podemos também, muito importante para trazermos aqui, para nós abordarmos, é a diferença entre batismo no Espírito Santo e batismo pelo Espírito Santo. Muitos teólogos dizem que não há importância ou que não há diferença conectiva, não importando se é batismo com ou pelo Espírito, mas a questão não é apenas conectiva, a questão é de agente, porque o batismo, quando falamos dele, nós mudamos o agente, ou seja, todo batismo tem um batizador e um candidato que é imerso no elemento, ou seja, água, ou seja, fogo, no qual esse candidato ele é imerso.
Dentro de uma perspectiva espiritual do plano eterno de Deus, nós temos o batismo no Espírito Santo. Nós temos, então, o batismo também pelo Espírito Santo. Precisamos deixar bem claro que o batismo do Espírito Santo é um só, tendo em vista que o agente principal nesse batismo é Jesus. Quando João Batista declara com muita sabedoria dizendo: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo com fogo, está deixando claro que Jesus, sendo o agente principal, nos imerge na dimensão do Espírito Santo, ou nas águas do Espírito Santo, que na verdade somos mergulhados no fogo do Espírito, sendo introduzidos para uma nova vida, revestidos pelo poder do Espírito Santo. Um ponto crucial que temos que distinguir, em hipótese alguma podemos confundir, é o batismo com o Espírito Santo e o batismo pelo Espírito Santo, que é o batismo que tem o Espírito Santo como agente principal, tornando esse batismo precedente na conversão. O batismo como revestimento de poder não é para salvar ninguém, e sim um revestimento de poder, em que o agente o principal é Jesus Cristo. Mas o batismo pelo Espírito Santo tem o Espírito Santo como agente principal e é mencionado por Paulo em 1 Coríntios 12:13, em Gálatas 3:27, em Colossenses 2:12. Ou seja, Paulo estava se referindo ao batismo em que o próprio Espírito Santo, no ato da conversão, ele sela o pecador e insere esse pecador salvo regenerado no corpo de Cristo, sendo então um outro tipo de mergulho ou um tipo de batismo. Batismo, então, para nós concluirmos, com o Espírito Santo é um revestimento de poder para quem já é salvo, tendo duas características: separabilidade e subsequência. Ou seja, ele é separado para a obra regenerativa da salvação e é subsequente. Primeiro, conversão e logo após, o revestimento.